Boa noite a todos que estão assistindo a TV Barretos. Sejam bem-vindos ao programa Saúde na TV. Hoje o assunto que iremos falar é sobre saúde dos pés. E o convidado desta noite é o professor Ailton Matias de Oliveira. Boa noite, professor. Boa noite, Dr. Munir. E obrigado pela oportunidade de nós podermos falar um pouco da nossa profissão e aquilo que ela pode complementar a saúde de uma pessoa, que seria os pés. Muito obrigado por ter aceito nosso convite, né? Agora, professor Matias, eu acho que você, na área da podologia, em nossa cidade, acho que não só Barretos, como a região, você é o pioneiro, né? Sim, nós viemos para Barretos em 2000, com o propósito de abrirmos a nossa clínica e depois, em contato com o Senac, nós fomos amadurecendo a ideia de abrirmos a primeira escola na nossa região, com a aprovação do Senac Rio Preto, e foi feito aqui como uma início base, como seria esse curso. Então nós iniciamos, mas antes de Barretos nós já havíamos iniciado em Franca. Então depois ela se espalhou, São José do Rio Preto e outras cidades mais agora. Tá certo. E já há muito tempo se fazia podologia? Há já muito tempo. Ela vem, quer dizer, a podologia ela existe desde lá da Idade Média, já se pratica, com nomes e situações diferentes. O nome podólogo, ele veio bem mais recente que podo, pé, logo estudo. Mas já tivemos o título de calistas, pedicuro, e até que se chegou então ao nome definitivo, podólogo. Tá certo. Aqui em Barretos você dá cursos, né, para pessoas na área da podologia. Isso, aqui nós iniciamos no Senac Barretos e formamos 5 turmas. Já está na 6ª turma e hoje quem está sendo docente do curso é uma ex-aluna nossa que nós já formamos e estão aí já também transmitindo ou passando ensinamentos. Que maravilha, hein? Bom. Agora, qual que é o período, né, o tempo que a pessoa tem para concluir o curso de podologia? Esse curso nosso é um curso técnico, ele tem em torno de 1.200 horas, são em torno de 2 anos a duração, todos os dias da semana. Existem vários docentes, né, nas várias especializações do corpo, anatomia, fisiologia, ortopedia, dermatologia, vascular, várias partes que falam do corpo humano. E depois que ele está com toda essa parte teórica, vamos dizer, inicia-se a parte prática, que seria a nossa, onde nós vamos ensinar desde como identificar um instrumental para manusear os pés, como até prepará-lo e depois a sequência para um tratamento. Interessante. Então, antes do podólogo, né, chegar a ver o problema dos pés, ir lá e já pôr a mão. Tem que saber por que, né, tem o problema dos pés para poder saber o que pode ser feito. Isso não pode ser prejudicial também, né? Com certeza. Ele segue a mesma coisa da área da medicina, da odontologia, faz-se primeiro a teoria e depois inicia-se a prática. É óbvio que ao mexer com o pé, ele tem que identificar o que ela tem, a podopatia que ela tem. Qual é o problema, para que ele possa então ver. O famoso olho de peixe, vulgarmente dito, ele pode ser dividido em patologias que nós saberíamos que seria ou uma tunga penetrans, que é o bicho de pé, seria uma HPV, que seria a verruga, ou seria um calo nuclear, que é identificado pelas pessoas, sempre vão dizer, olha, eu venho aqui porque eu estou com olho de peixe. Então, como que nós vamos tratar? Cada um existe um diferencial de procedimentos. Então, ele tem que ter a teoria da anatomia, da fisiologia, da farmacologia, inclusive, básicas para poder, então, atuar naquilo que ele vai fazer mecanicamente com os instrumentais. É onde que ele vai ter a noção de como agir, né, no caso. E ele inicia assim, ele vai pegar um pé, antes dele iniciar, ele vai ver o que tem a ficha, fazer a anamnese ali, tudo direito,
é chamado... Nessa primeira conversa, ele colhe se a pessoa tem alguma doença, o que tudo, é perguntado para a pessoa? Normal, a ficha da pessoa, idade, trabalho, calçado que usava, profissão, uma série de detalhes para ele ter uma visão da pessoa. E depois ele vai, no caso do aluno, estou dizendo, ele vai fazer a identificação das podopatias que ele tem. Antes dele mexer, ele vai chamar o professor, a gente vai olhar aquilo que ele anotou, então identificar no pé se está realmente correto. Então eu sei que ele identificou corretamente, então ele sabe o que ele vai fazer. E aí que ele vai manusear, fazer aquilo. Ao terminar o procedimento podológico, nós vamos cronometrar início e fim para ver se ele está indo muito devagar, o tempo que ele vai vendo para pegar a habilidade. Vamos identificar se foi todos os procedimentos feitos corretamente para que nós possamos liberar essa pessoa. E aí ele vai fazer isso durante 100, 150, 200 procedimentos antes dele fazer o TCC, que é o final do curso, para saber se ele foi aprovado ou não. Então. É importante tudo falado, como o professor Matias falou, em ter teoria, por que a pessoa está com aquela doença naquele pé, né? Porque às vezes se o podólogo não tiver essa informação, todo procedimento que ele faz não vai ser uma coisa, um procedimento definitivo, vai acabar voltando, né? Porque, queira ou não queira, tem a parte da orientação da podologia, né? Para pessoas que procuram vocês lá, né? Sim, normalmente a gente tem que trabalhar de uma maneira multidisciplinar. Por exemplo, o senhor como vascular, se identifica um problema vascular que está tendo uma lesão nos pés, é óbvio que o senhor vai entrar com toda a orientação, medicação e tudo, mas tem quem vai ter que mexer com a parte mecânica, que seria o podólogo. Claro. Então, tendo essa maneira multidisciplinar de cuidar desse paciente, vai ter vantagens os profissionais das áreas, né? E quem sai com a vantagem é o paciente porque ele está sendo cuidado de uma maneira digna, correta, de como deveria ser feito. Específico, né? Identificado a patologia que ele tem, e aí então o profissional, sabendo, vai poder realizar esse trabalho. Perfeito. Uma pessoa que, assim, eu quero que você oriente nossos telespectadores com relação, assim, eu preciso, assim, quando devo procurar um podólogo? Assim, de cara, assim. Uma pessoa que não tem nada no pé, e quando ele deve procurar? Assim, quando às vezes tem uma ferida, tudo, a gente vai falar mais para frente sobre isso. Mas assim, ele tem que passar assim por uma avaliação com o podólogo. Como é que você pode orientar essa pessoa? Todos nós, de certa maneira, nós temos algumas coisas que podem ser orientadas, nós temos algumas orientações a passar. A pessoa pode não ter, como o senhor falou, uma lesão, um problema, mas devido ao homem, ele vive calçado, fechado toda a sua vida. E muitas vezes, dependendo da profissão, calçados de segurança, calçados sociais, que muitas vezes não são adequados aos pés daquela pessoa. Então, o que acontece? Começa a haver as agressões. Porque tudo que nós temos nos nossos pés é uma agressão sofrida externa. Que vai dar uma repercussão, a não ser que seja alguma coisa, uma diabetes, tal, que vai ter uma lesão, mas sempre também provocada por algo externo. Aí, o que você vai fazer? Não tem nada disso? O podólogo, ele pode orientar as pessoas como higienizar corretamente os pés, como secar, como as meias adequadas para o uso, o tipo de calçado, como reciclá-los, como higienizá-los por dentro, porque as pessoas têm sapato, no caso. Isso, porque as pessoas têm o costume, muitas vezes, de engraxar o sapato por fora para ele ficar apresentável, mas dentro ele nunca fez uma higienização. Então, todas essas coisas nós vamos passar. Aproveitando aqui que gostei dessa parte aí.
né, você engraxa o sapato e esquece da higienização interna. Isso. Como é feita essa higienização? Tem que fazer rotineiramente, né? Sim. E como é que é feita essa higienização da parte interna do calçado? É simples. Eu tenho duas maneiras básicas, porque nós temos que, hoje nessa vida corrida, são coisas que têm que ser rápidas e práticas, né? Então, por exemplo, a pessoa ele tem que fazer uma higienização semanal, cada 10 dias, aí tem dificuldade, correria. Se ele comprar um tubo de spray de lisoforme, por exemplo, ele faz um spray dentro do calçado, ele já vai fazer uma higienização que deixa um ambiente propício para receber aquele pé limpo, aquela meia limpa, porque o pé, ele vai pegar, o calçado vai pegar o ambiente. Uma das fórmulas simples que nós falamos, a pessoa pega uma cumbuquinha em casa, põe um pouquinho de pinho-sol, por exemplo, um pouquinho de água, um pano e uma passada dentro do calçado, ele também estará dando um ambiente propício para receber um pé limpo, com a meia limpa, e isso tudo é de ajuda. É porque o pé, na verdade, ele vai suar, né? Vai ficar fica úmido, né? E onde vira um meio de cultura, onde a gente vai falar também sobre os fungos, as micoses, é onde que pode dar as micoses. Então, o professor Matias está falando, isso é um método preventivo que vem a desenvolver uma doença no pé, né? Então, fazer essa higienização uma vez por semana, né, professor? Ótimo. Né? Que seria, ótimo. Né, a dica ou lisoforme, ou qual que é outra dica que o professor deu? Pinho-sol, uma coisa simples das casas, porque eu aprendi com um professor meu, lá na Espanha, que nós não devemos complicar a vida dos nossos pacientes, porque muitas vezes o que ele vai entender e aplicar. Então, nós temos que facilitar. E as coisas simples que ele tem dentro da casa dele, né? Lá no lar. O que pode usar. O que pode usar simplesmente sem causar um problema maior. Porque muitas vezes, se ele for higienizar com produto que seja um produto químico, que tem que ter uma diluição, por exemplo, e ele não sabe, não conhece e vai fazer, ele vai complicar. Ele vai fazer uma agressão dermatológica que pode ter consequências. Então, passando uma coisa simples do dia a dia, nós estamos ajudando a facilitar a vida sem complicar. Legal. O senhor entendeu? No próximo bloco, eu gostaria que você falasse um pouco, não vamos entrar direto ainda nas lesões do pé, não. Né? Eu gostaria que falasse um pouco assim, que tipo de calçado que eu devo usar? Qual é a numeração do calçado que eu devo usar? Tudo bem? Pode ser? Tudo bem. Vamos para o intervalinho e já voltaremos. De volta à Saúde na TV, estamos aqui entrevistando o professor Matias, falando sobre saúde dos pés. E a pergunta que ficou do bloco anterior para responder agora é referente que tipo de calçado que devemos usar. Sempre um calçado que for confortável. Porque, veja bem, nós temos várias profissões. Se nós formos orientar, nós temos que fazer o que a pessoa produz. Talvez nós temos um gari, como nós temos um executivo que vai trabalhar dentro de um escritório. Nós temos uma pessoa que trabalha na construção civil. Então, o tipo de calçado, nós temos que ver que seja adequado. O certo, se fosse para ser feito um protocolo, nós examinarmos o tipo de pé da pessoa, porque... É uma identidade, né? Cada um teria um tipo de calçado para cada... Correto. Né? Porque, veja bem, nós temos alguns tipos de pé, aqueles fino e comprido, mais ossudo, como diz, né? Nós temos um pé que ele é menor, mas ele é alto, e nós temos os tipos de plantas, que tem o pé normal, chamado, nós temos os pés cavos e nós temos o pé... Essas imagens, dá para pôr essa imagem? Olha, perfeito. Ó. Perfeito. O senhor vê a primeira lá. O pé plano, que a pessoa pisa mais. O pé cavo é um pé que pisa mais com o antepé e que tem aquela curvinha, né? Curva. E tem o pé considerado enorme, normal, perdão, que ele tem uma distribuição mais correta do peso do corpo sobre os pés. Então, no lado aqui, no sombreado, o senhor vê como que
Como, pisar, como se fosse numa areia. Isso, o pé normal, como a distribuição é mais correta, o pé cavo, que é aquele do meio, como ele joga o peso tanto no retropé como no antepé. E o plano, o senhor vê que ele é plano mesmo que ele solta. Em alguns casos, a raça negra, ela tem a inserência de ter o pé plano normal, faz mais ou menos parte, então não tem problema. Uma pessoa que já tem o pé plano, ele pode ter consequências, dores, uma série de fatores, o senhor entendeu? Então, veja bem, comprar calçado, se nós formos ver, é algo tão importante como comprarmos uma medicação. Porque se for um uso correto, adequado, à anatomia do pé da pessoa, ele vai ter uma sobrevida muito melhor do que aquele que compra um sapato bonitinho. Tá certo. Vai agredir, vai ter problemas. Hoje no mercado, assim, existe tipos de sapato para o pé normal, um pé plano, um pé naquele formato, o pé cavo, né? Existe no mercado esses tipos de calçados? Ou ele tem que fazer uma complementação com palmilhas, no caso, para se adaptar a cada tipo de pé? Tem. Existe o calçado já pronto nesse aí. A tecnologia do calçado, ela avançou muito. Hoje nós temos calçados que vai fazer uma redistribuição do peso da pessoa, que anti-estresse, são palmilhas com produtos que realmente dão um conforto para os pés. Mas veja bem, quando se fala em uma correção, nós estamos falando em personalizar. É um óculos. O óculos, ele pode ter vários modelos, vários tipos, cores, mas a graduação, ela tem que ser adequada a cada vista da pessoa, não é isso? Os nossos pés, mesma coisa. Existem alguns pés com a parte dele diferenciada, que ele pode ser corrigido, complementado com uma palmilha ortopédica sob medida. Que aí então ela vai ser inserida no calçado e aí o pé vai acomodar de uma maneira correta, redistribuindo o peso do corpo de uma maneira exata, não forçando o antepé ou o retropé. Então, também o tamanho. Porque um calçado comprado, vamos dizer assim, normal, numa loja de calçados, ele vai obedecer uma produção que todos eles... Em série, né? Série. Em série, não tem como. Necessidades essenciais, um pé com problemas ou um pé especial, ele terá que corretamente fazer um calçado sob medida, na largura, na altura, e tem no locais comprimento. que faz isso aí? Existe. Confecciona esse sapato? Existe, são artesões remanescentes, porque como o senhor viu, a indústria hoje, cada um faz uma parte, até lá na parte final que está o calçado pronto. E é todo um padrão só. Um padrão, uma liga, No acabou. caso do tênis, ele quebra um pouco, ele acomoda melhor do que um sapato? A seu ver? O tênis, ele tem o tênis hoje normal de uso, né? Certo. E tem o tênis que ele é feito com regulagens da maneira que a pessoa pisa, para o senhor ter uma noção. Então, existem pequenas chaves que nós podemos dar a angulação que a pessoa pisa para fazer uma redistribuição correta. Esse tênis, eles já são tênis bem técnicos, de um valor bem alto, né? Mas muitas vezes, porque o tênis, quando ele foi usado, ele foi para jogar tênis, era para uma prática esportiva. E depois é que hoje foi complementando, hoje todo mundo usa o tênis como um calçado normal. Para trabalho, para trabalho, inclusive. Então, existe aqueles bem técnicos e existe aqueles que são vendidos normalmente na loja. Agora, vamos supor, eu vou comprar um calçado. Eu quero comprar um calçado, só para orientar o pessoal que está nos assistindo. Eu coloco esse calçado no pé, puxa, me incomodou dos lados. Aí eu ponho outro, nossa, está me machucando no calcanhar, no meio do pé e tal. Aí eu achei um sapato, coloquei e achei que, pisei e achei que ele está confortável. Posso dizer que esse é o calçado ideal para mim? É assim que, a maneira que eu estou te falando também, é assim que tem que comprar um sapato? Se nós formos ver, é justamente o que o senhor está falando, porque uma sugestão que nós passamos, uma orientação, isso é importante. Nós somos, vamos dizer assim, um personal orientador de calçados. Veja bem,
Se comprar um calçado no período da tarde, o senhor vai obter mais resultados do que se o senhor comprar no período da manhã. O pé não está demasiado, está inchado, não está cansado, tudo ele vai aceitar. À tarde, o pé está suado, levemente demasiado, e muitas vezes. Então, quando o senhor for comprar um sapato, a gente sempre orienta. Peça todos os modelos, do tipo, cor que você está querendo. Manda o vendedor atender outro, fica tranquilo ali, perca um tempinho, põe o calçado nos 2 pés corretos, fique em pé, ande um pouquinho ali, vê se está pegando ou não. Qualquer sinal de aperto nas laterais, em cima, descarte esse calçado. Vai ser prejudicial. Vai ser prejudicial, porque se de imediato ele já mostrou que está pegando nas laterais, em cima ou qualquer coisa, o senhor imagina quando o senhor estiver andando com ele. Aquele que o senhor, como o senhor citou, está regular, está ótimo, está bom, aí leve esse calçado. Levando esse calçado, ainda a gente recomenda uma complementação. Nunca coloque esse calçado direto. Comece a usá-lo aos poucos, vamos por meio expediente. Porque se o senhor for fazer do seu pé a moldagem do calçado, o calçado vai ganhar essa briga. Vai ganhar a briga. Ele vai fazer, pode aparecer uma bolha, pode machucar ali. Então usa meio período e depois volta no seu sapato velho, no antigo que está adaptado ao seu pé. Justamente, né? Para que ele vá pegando a forma. Então o senhor vai ter um conforto melhor. E muitas vezes esses padrões, essas orientações não é seguida, e é onde que vai ter as consequências, né? Na briga entre um animado e um inanimado, quem ganha é o sapato. O sapato vai ganhar. É óbvio. Né? Até ele alaciar e acomodar o padrão do seu pé, é onde... Agora aquela coisa, eu calço o número 42, por exemplo, eu vou comprar um número maior, né? E é uma boa opção fazer isso? Não é bom? Às vezes um sapato largo pode vir a machucar os pés também? Sim, porque aí vai haver um deslize, né? E pode acontecer. Tudo é muito relativo, doutor. Porque, veja bem, se o senhor trabalha com... Vamos aprofundar então. Um diabético. Tem um grande problema dele, o risco são as lesões dos pés. Isso. Né? E ele tem que trocar o sapato. Né? Como é que você orienta um diabético, então? Comprar no final da tarde, no caso? Isso. No lugar, de preferência à tarde, existem hoje lojas, mesmo aqui na nossa cidade, em Barretos, que vendem calçados para o diabético. Para o diabético. São calçados mais largos, com uma certa altura. O material usado, que é o couro do carneiro, que são couros macios, né? Porque forçosamente, se ele não usar isso, uma meia adequada, ele vai provocar uma lesão ou um desconforto que ele não vai sentir muitas vezes. E quando ele vai tirar o sapato no final do dia, que ele vai ver a lesão já está instalado. Ali. Isso é o problema. A última coisa que o diabético tem que ter é uma lesão. Porque ela tem muito mais dificuldade de ser... Essas imagens aqui a gente está vendo. Aqui, justamente, um pé diabético, olha, o senhor vê. Vai ter uma série de complementos, como diz lá, ó, e que entra até na área do senhor, né, olha. Uma alteração circulatória, ele não tem a sensibilidade, são as úlceras que a gente está vendo ali. É uma porta aberta para infecção. Dando uma infecção, infelizmente, o último passo é a amputação. Como eu também tenho a minha formação na biomecânica, já coloquei muitas próteses, muitas pernas mecânicas, então nós fazemos uma avaliação de como foi. O senhor fica assim admirado de ver como uma amputação, infelizmente, ela partiu de algo tão pequeno, de uma pequena tinha pedis, que é uma frieira, um calinho que ele foi mexer lá achando que era simples, ou uma bolha que virou uma lesão mais grave, forte. Né? Então, existem as prevenções que a gente pode evitar que chegue a isso. Hoje tem o vascular que vai entrar, tem o endócrino que vai entrar, vai ajudar, muitas vezes com a medicação e tudo. Ninguém vai sair cortando uma perna a qualquer custo, né? Mas ele pode ser evitado.
se ele tiver as prevenções corretas, não vai chegar nas emergências, urgências, né? O professor Matias frisou, foi bem taxativo, né? O diabético vai comprar um calçado, mas no final da tarde, né? Porque o pé já está inchado, então ele obviamente vai pegar um número um pouco maior do que fosse testar o sapato na parte da manhã. E outra dica que deixou logo no primeiro bloco, a higienização interna, né, com o Disoformo, ou aquele produto de diluição o Pinho-Sol, por exemplo, que é uma coisa, né, comum, que a coisa que tem dentro de casa, faz uma higienização uma vez por semana. Sempre misturado com água. Sempre, senão, não puro, né? Puro, aí sempre. O senhor vai causar Qual que é a medida com água que coloca? Não, duas tampinhas. Duas tampinhas com um pouquinho de água, só para que ele é bactericida, fungicida e tal, que a gente faz higienização do banheiro, de uma cozinha, tudo, não é? Então, dentro do calçado, ele vai fazer essa higienização só. Só com o objetivo de matar os germes que estão ali erradicados, né? Que fica ali aquele ambiente cheio de sudorese, essas coisas, então é para higienizar. Isso é importante. E o maior vilão que tem um pé diabético, que ele tem aquela neuropatia diabética, que ele perde a sensibilidade dos pés. E quando perde sensibilidade, a pessoa às vezes está com um sapato não adequado, como o professor Matias aqui nos disse, e vai machucando, não percebe porque ele está insensível, não tem sensibilidade nenhuma. Na hora que vai perceber, está aquela bolha enorme e de repente pega um calçado que não foi feito aquela higienização semanal, aquelas bactérias, aqueles germes, vai infeccionar aquele pé, aí acaba sendo catastrófico, né? Que nós vamos no próximo bloco. Eu gostaria que você mostrasse aquelas imagens que você trouxe para nós, tá bom? Vamos para um intervalinho, já voltaremos. De volta à Saúde na TV, o assunto que estamos falando é sobre saúde dos pés, com o nosso convidado, professor Matias. E eu gostaria que você falasse um pouco para nós, professor, com relação àquelas que a gente vê com muita frequência e que é muito perigoso quando não é tratado adequadamente, né? Não precisa de falar muito, que é com relação às lesões numa pessoa que é portadora de diabetes, ou seja, o pé diabético, né? Isso. Como é que você encara esse tipo de lesão quando chega no teu consultório? Devido à minha formação complementar da podologia, que é técnico em biomecânica, então eu, antes de ser um podólogo, eu fui um que fazia as próteses para quem amputava, e a maior parte vinha pelo diabetes. Então, de cada 100 amputações, para o senhor ter uma noção, a pesquisa mostra que 75 são por diabetes 75%. E 25% é trauma, problema vascular, um acidente. O senhor vê quanta incidência. O que acontece? Quando um diabético vem à nossa clínica, nós procuramos, além do tratamento condizente, normalmente acompanhado de um médico vascular ou de um médico que trata o endócrino, né, que está já tratando, para que nós possamos usar a medicação e nós a parte mecânica. Então existe muitos tipos de lesões que são no pé diabético. É um conjunto de pessoas trabalhando em cima de um pé, né? Positivo. Então, nós temos que ver aí, talvez, uma palmilha ortopédica, um calçado adequado ao diabético, que vá complementar com a palmilha. Nós temos que ver meias adequadas, de um material que seja bom, de preferência uma meia feita de algodão, porque ela absorve, inclusive, fluidos que poderia sair de uma lesão, não deixando ficar ali incrustado no calçado. Então, existe uma complementação bastante técnica, se fosse para ver isso. Tem que hidratar o pé, né? Tratar o pé, as lesões normalmente, o senhor tem que saber como cuidar daquela lesão, a medicação que ele trouxe do médico para nós colocarmos. Há alguns fatores, em alguns casos uma parte mecânica, que é uma palmilha, retirando a pressão que existe naquela lesão para que dê condições de
há uma cicatrização que ela é lenta. Então usa-se diversas armas que nós temos além da medicação. Eu trabalho com o laser, até 4 joules, que nos é permitido e temos os cursos corretos. O laser, nesses casos, ele melhora a Ele vai cicatrização? potencializar, vamos dizer assim, de uma maneira simples, as células para que haja uma cicatrização melhor. O senhor entendeu? A alta frequência, todas as armas que nós pudermos, nós vamos usar. Aí tem uma imagem. Aí, dá para pôr essa imagem? Possível? Passa essa imagem aí. Esse é o laser, né? Esse é uma aplicação que nós estamos fazendo numa ferida no mal perfurante. Mal perfurante, que é o de um diabético, né? Com certeza. Tem mais imagem aí? Aí, ó. Aí esse é típico, né, professor? Isso. Essa lesão, ela vem normalmente que nós chamamos uma moldura, que é uma crosta amarelada, que é uma queratose. Então nós temos que debridar, limpar toda ela, porque ela fica tão grossa que ela impede de se cicatrizar, de fechar. Então quando nós limpamos e deixamos nesse padrão, nós higienizamos e aí então ela está preparada para receber o antisséptico, o medicamento que o médico recomendou e a parte que nós vamos fazer de fechar isso aí corretamente para que não entre nenhum corpo estranho ou algo que possa contaminar esse machucado, né? Por isso que é importante que o professor Matias orientou, e esses tipos de lesões né, que está aí, dá para pôr a imagem? Aqui, ó. Esse tipo de lesão é uma pressão, é um pé diabético que não é o natural, que tem uma pressão muito grande bem no local daquela lesão. De tanto ele fazer pressão no ato de andar, ele vai fazer essa feridinha aí, ó, onde que acaba machucando. Né, professor? Nessa região, como o senhor está vendo, normalmente ela está na junção entre o metatarso e os artérios. Ali há os côndilos, né? E há uma proeminência óssea maior para que nós possamos, então, fazer uma barra transmetatarsiana numa lesão dessa, ou uma palmilha vazada. Para tirar a pressão daquele local. Para tirar a pressão. Esta cor que está aí é um diferencial que nós fazemos. Dá para... essa cor... Só para... Aí, beleza. Isso, essa cor aí não é nada, é apenas uma coloração que nós fazemos para que nós potencializemos a luz do laser no local. Então, isso fecha e há uma melhora para nosso trabalho, o senhor entendeu? Não tem nada a ver com a parte de cuidados médico, alguma medicação. Tá certo. O que acontece às vezes nas bordas, ela fica, professor, fica tipo um calo, né? Que seria tipo uma cerca proibindo que a ferida venha a fechar. Por isso que põe uma ação do laser para limpar esse calo. E às vezes com as lixinhas, né? Tem todo aquele o material. O senhor vai debridar, né, com bisturi, fazer muitas vezes a limpeza também com uma lixa. Uma das dificuldades que nós encontramos, doutor, com a população é assim, por talvez não ter um conhecimento, as pessoas imaginam ser uma coisa muito imediatistas. E uma lesão dessa é uma coisa especial. Aí a pessoa já está com a lesão 6 meses, 1 ano, que vem passando as pomadinhas e tudo. Aí quando vem para o podólogo, ele imagina, já vem com um problema. Complicado, né? Complicado. Aí faz um curativo, faz 2, faz 3, faz 4, aí ele já começa, mas vai demorar muito? Vai demorar? E aí, muitas vezes, nós vemos casos da pessoa não conhecer a gravidade dele sofrer uma amputação e ele simplesmente desiste. Ah, não, eu acho que eu sei fazer. E eu já tive casos, infelizmente, que houve depois uma agravante do problema e, infelizmente, houve uma amputação. Isso é importante, essa ansiedade da pessoa querer que cicatrize da noite para o dia. Não tem jeito, é uma coisa que tem que ser cuidado. Lesão no pé é curativos, são os cuidados locais. Não invente moda, né? Não vai pegar erva e mistura. Tem gente que pega a erva, mistura e põe no pé, aí pega uma infecção daquela erva,
daquelas misturas e aí é onde que acaba perdendo o pé, como eu já vi muitos casos perdidos por essa má informação, porque o vizinho vai lá e fala, ó, pegou tem uma ervinha que é batata, põe que fecha. Cuidado, não é por aí, né? Então tem vários tipos de pomadas que pode ser usado. Hoje está entrando muito forte aí, que são os podólogos, que está dando um apoio ainda muito grande para a cirurgia vascular, né? Que eles atuam, a gente vai falar mais ainda, né? Sobre as doenças das unhas, né? Da unha encravada, que o podólogo tem uma ação muito boa e ajuda muito, né? Auxilia muito a terapêutica vascular, né? Então tomar cuidado, né? E fica aí a orientação, inclusive, do pé diabético, né, com relação à hidratação da pele, que é importante, né? Pele mais ressecada, né? Que pode rachar. Existe um particular, doutor, assim, o senhor vai conhecer. Eu sou diabético, o senhor é diabético. Aí nós generalizamos, nós dois somos diabéticos e encerra. Não, existe a profundidade da diabetes em cada um. Vamos supor, um mais forte. Eu já fiz testes em pessoas que ele tinha, desde dos artérios até o calcânio, sem lesão, sem sensibilidade nenhuma. E fiz o teste em outras pessoas que ele tinha a sensibilidade. Eu tive pessoas que têm a diabetes a 250 e ele não estava sentindo efeitos. Outros com 180, ele já tinha algum problema, já sentia. Então, o corpo, a pessoa, né? ele é sensível. Então, as lesões, elas vão ser mais fortes em alguém do que outro, né? E aí as pessoas generalizam que tem o diabetes e é todos iguais. Não. Não é, né? É bem particular cada caso que nós cuidamos. Por isso que é importante, o professor falou, foi muito legal o que você falou agora, que não segue orientação de um outro pé diabético. Um é diferente do outro, não é porque o outro faz uma coisa que vai servir para você, né? Então cada um tem uma conduta, né? Cada um tem uma terapêutica adequada para ela mesma. De repente, se você vai usar uma terapêutica que é de uma outra, aí é onde pode ter complicações. Com certeza, com certeza. É um pouco da dificuldade que nós encontramos, muitas vezes, termos êxito, porque parte do próprio paciente ou desistir, achar que está demorando, e é uma coisa que não é feito assim. E o maior vilão do diabético é a neuropatia diabética. A pessoa às vezes anda, perde o chinelo, fica para trás. Isso é o maior vilão do diabético. A neuropatia, ele perde a sensibilidade. É um momento, o professor está aqui para ajudar-nos, né, orientar, é o momento de todos os dias olhar os seus pés. O diabético tem que olhar os pés para não chegar num quadro de lesão, como mostramos aqui agora, né, uma lesão catastrófica, né? E o professor trouxe aqui umas lesões muito grandes que a gente a gente opinou em não colocar o ar, que está muito feio, né? Mas tem que tomar esses cuidados, né? Com certeza. Vamos para o intervalinho e já voltaremos. De volta à Saúde na TV, o assunto que estamos falando é sobre saúde dos pés com o professor podólogo Matias. Professor Matias, com relação à onicogrifose, né? Você tem pego muito no teu consultório? Não é tão comum, mas nós temos pego sim, porque é uma anomalia já bastante avançada, normalmente em pessoas idosas ou quem sofreu um trauma que afetou a matriz. E esta unha, a onicogrifose, ela teria como a aparência de um chifre de um carneiro. Ela vem muito deformada e ela não tem uma saída normal de uma unha correta. Então, muitas vezes nós temos que ir controlando, porque já está erradicado lá na confecção da unha, vai. Então nunca vai ter conserto. Porque não existe uma técnica de uma cirurgia que vá lá na matriz fazer uma correção para que ela comece a mandar a unha correta. Até o momento não existe. Não tem, não. E se arrancar a unha?
Mas a lesão está lá. Talvez nós vamos danificar ainda mais a matriz, porque o instrumento que nós levamos para fazer a retirada da lâmina, ela vai provocar talvez mais dano ainda. Ela vai vir pior. Olha aqui. Dá para soltar essa imagem? Tem aí a imagem da onicogrifose? Tem uma imagem até interessante, né? Ela dá para ver ali, ó. Tá aqui, ó, professor. Isto. O senhor vê ali uma unha que teve lesões, normalmente em pessoa idosa, porque nós vemos algumas patologias juntas, né? A nidrose, o problema dermatológico, vascular, provavelmente, que é a área do senhor. Então, vem com um agravante. Além de todas essas gravidades aí, o senhor vê, para uma unha chegar nesse nível, e infelizmente chega para nós, como que essa pessoa está sendo cuidada na outra parte da saúde corporal num total. Porque essa unha, ela deve ter no mínimo 2 anos para chegar nesse tamanho, sem pôr a mão. Então, ela é até um agressor mecânico nos pés. E se essa pessoa ele tiver problema vascular ou ele é um diabético, o senhor já imaginou? E chega para a pessoa, porque ele não tem tanta informação. Quando nós vamos ver isso aí, essa pessoa não usa calçado já há muito tempo, calçado fechado. Por causa dessa... Devido a... não tem condições de se usar um calçado. E dá para melhorar o aspecto desse pé? A pessoa sai com a unha perfeita, porque aí nós vamos ter os instrumentais, as brocas, as lixas adequadas para fazer uma debridagem, um líquido específico para que nós possamos amolecer mais a consistência e depois fazermos o corte correto e fazermos o acabamento, deixamos como uma unha normal. E tudo isso faz em uma sessão? Numa sessão. Consegue limpar todo o pé? Todo o pé. Inclusive, o senhor vê que tem uma debilidade também dermatológica, né? A pele ressequida. Então, nós vamos ainda fazer uma hidratação. Isso. Nós temos vários óleos essenciais ou cremes específicos para melhorarmos a saúde desse pé. Tá certo. O grande vilão que tem todo mundo é as pessoas, aquelas pessoas que têm onicomicose, né? Micose na unha. Isto. Que é uma terapêutica difícil, o antifúngicos tem efeitos colaterais às vezes, hepatopata, né? Ataque do fígado, essas coisas. Assim, a podologia, ela tem um meio, porque é uma ação direta na unha. Isso. Tem um meio de melhorar a qualidade dessa unha? Com certeza. Porque... vamos supor assim, só para mudar um pouco a pergunta, vamos supor que essa pessoa não pode tomar o medicamento para tratar. É possível curar essa unha sem o medicamento? Dá para fazer isso? Não, sem o medicamento não. Mas melhorar a qualidade? Aí nós vamos falar assim, sem o medicamento oral. Oral, isso. Não, tem o tópico. Aí com as mesmas... efetivo também? Isso. Então. Existem medicações que ela tem tanto oral como para pôr tópico. Então, o que nós vamos fazer? Uma limpeza, preparar essa unha. Nós vamos dizer assim que uma unha seria como um ferro com ferrugem. Então, nós vamos limpar toda a ferrugem que está corroída. Ou um dente com cárie, nós vamos tirar a cárie, que são todas as anomalias que acontecem. O problema que nós enfrentamos, doutor, e é muito grave, é que muitas vezes a unha tem um diferencial da unha com onicomicose para uma unha com psoríase, que ela tem as mesmas características. E é diferente a terapêutica. Com certeza. E as pessoas olham e todo mundo tem a mania, muitas vezes, de se automedicar, e aí que é o perigo da pessoa, muitas vezes, tratar aquela unha como se fosse uma onicomicose, mas é uma psoríase. Ela não precisa... Aqui, ó. Aí a imagem está mostrando, essas são unhas, as lesões, como o senhor vê, para uma pessoa que não conhece muito, olha, essa unha tem micose. Por isso que existem os profissionais, no caso os podólogos, que eles são profissionais com formação capaz de identificar uma unha com psoríase que tem a característica de uma unha com onicomicose. Veio para nós, direto, nós vamos encaminhar para um dermatologista para que ele, fazendo a cultura, todas as coisas, identificar o tipo de fungo, ele vai medicar. Se a pessoa tem condições, é ele que vai decidir, talvez a medicação oral. Como o senhor citou muito bem, a pessoa não pode,
por uma série de fatores, tem o tópico, mas ele sabe definir isso. E nós somos só o coadjuvante ali que vai fazer a limpeza, a orientação de como ele cuidar dessas unhas, os horários de colocar essa medicação e os retornos normais para o médico ir verificando, e a pessoa vai voltar a ter uma unha saudável. É lento, é bem demorado, tem que se exercer uma paciência para que se chegue normalmente a uma unha normal. Correta. Qual o tempo no caso de uma psoríase de voltar ao normal? A psoríase... Como nós vimos aqui naquele... Isso. Né? A psoríase, ela a parte total foge de nós um pouco, é claro, né? Porque a gente lida mais com a parte mecânica. Mas ela vem um cunho mais psicológico. Normalmente hoje, a gente vê que a pessoa atrás de uma psoríase, tanto dermatológica como ungueal, ela melhora, ela piora, dependendo do estado psíquico da pessoa, os problemas que ela passa. A gente identifica, conversa. Mas se a gente orientar, acalmar a pessoa, saber conversar com ela, nós alcançamos um êxito dela dizer, minha unha está melhorando bem. Pode 2 meses, 3 meses, 4 meses, porque depende muito do estado que a pessoa está e o nível que ela chegou para nós. Então é muito relativo de pessoas para pessoas, as patologias ou podopatias que ela tem, com o estado dela, o ambiente que ela vive, o calçado que ela usa, se ela ainda é idosa, a idade, uma série de fatores. Por isso que nós temos que sempre, qualquer que seja nossos problemas, é consultarmos o profissional, o médico, o podólogo, o psicólogo, o nutricionista. E num caminho certo, né? Correto, porque as vantagens virão fazendo essas coisas. Porque quando vai ver um dermatologista, ele vai fazer cultura, ele vai dar o remédio para aquele germe que está mexendo na unha, né? Que está prejudicando a unha. Isso. Específico. Ele identifica, né, qual que é, e aí ele vai dar uma medicação adequada. Aí o podólogo faz as escarificações, aquelas limpezas, para o tópico penetrar e matar o germe ali. Né? Então é uma ação em conjunto que é muito benéfico, né, para a pessoa. E um pé saudável é bom demais, bonito, né? É muito bom. É bom, né? A sensação de conforto que a pessoa tem é muito grande. É o caso de uma unha encravada, né? Isso. Que judia, a pessoa não consegue nem andar. E é uma porta aberta, né, para uma infecção, um pé de abelha, um diabético, é perigoso. O desconforto, da dor, a infecção, né? Então... Também, né, que é uma unha encravada que é tão comum no nosso meio. Professor, chegou ao final do nosso programa, gostaria que você fizesse suas considerações finais. Mais uma vez, doutor, eu agradeço, porque é uma profissão que ela está chegando junto à classe médica por um trabalho multidisciplinar. E nós ficamos felizes de termos essas oportunidades de passarmos isso. Eu sempre digo, eu sou um advogado dos pés, porque ele é a base nossa. E um pé saudável, ele nos leva aonde nós quisermos, para um lazer, para um trabalho. Um pé doente, ele nos restringe a nós termos uma vida feliz, podermos sair, trabalhar, né? Então eu sempre digo, procure um podólogo, procure um profissional correto, formado da área da saúde, porque ele vai ajudar junto com o médico a resolver o problema e a pessoa ter um pé, evitar muitas vezes uma amputação, ter um desprazer na sua vida. Professor, muito obrigado pela apresentação, foi altamente didático. Infelizmente o tempo não permite que a gente possa estender. Tinha várias gravuras para mostrar, mas o tempo não permite que a gente pudesse mostrar isso aí. Obrigado a todos que estão nos assistindo, pela audiência. Até a próxima quarta-feira. Tchau!